de volta à hipócrita discussão sobre isonomia no futebol brasileiro. Você sabe o que significa essa palavra? Então, confira aí o que diz o dicionário. Isonomia é o princípio baseado na igualdade de direitos de todos os cidadãos perante a lei, ou seja, todo mundo tendo os mesmos direitos, ninguém tendo nenhum tipo de vantagem. Mas convenhamos, há isonomia no Campeonato Brasileiro, há isonomia no futebol do Brasil, há isonomia no calendário da CBF? É evidente que não. Porque você tem um calendário que, quando as seleções se reúnem em períodos de data FIFA, o que ocorre? Times jogam desfalcados de vários jogadores importantes que são convocados para as seleções. Consequentemente, os adversários desses times nesse período de data FIFA, ou datas FIFA, são beneficiados, porque os enfrentam enfraquecidos, sem atletas importantes. E isso prejudica automaticamente os que enfrentam esses elencos fora dos períodos de datas FIFA, porque enfrentam, em tese, times completos, salvo suspensões ou contusões, que são situações circunstanciais e não forçadas de forma artificial por um calendário bizarro. Então não há isonomia. Há isonomia no futebol, onde você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, né, o Ministério Público determinou há algum tempo, os cartolas se agarram a isso, torcida única nos clássicos paulistas. E, de repente, isso foi esticado, estenderam para um confronto em 2019, no último Campeonato Brasileiro com público, no segundo turno. Palmeiras e Flamengo não teve torcida visitante. O Flamengo jogou, já campeão brasileiro, contra o Palmeiras no Allianz Parque, sem a sua torcida. No entanto, o Palmeiras, no turno, foi ao Rio de Janeiro e enfrentou a equipe rubro-negra com sua torcida presente. Há isonomia? Não há isonomia. Não há isonomia em relação à torcida, não há isonomia, inclusive, porque alguns clubes, especialmente São Paulo, há anos, destinam cargas de ingresso inferiores àquilo que diz o regulamento do campeonato, 2%, 3% para os visitantes, e não 5%, 10%, sei lá, o que tiver especificado. As alegações são sempre alegações de orientações do Ministério Público, a polícia, sei lá mais o quê. O fato é que, certo ou errado, não tem isonomia. Porque sai para jogar fora de casa, o time paulista tem a sua torcida ao lado ali no número expressivo, no Rio e em outros lugares. Quando os times de outros estados vêm a São Paulo, isso acontece no estádio do Palmeiras, acontece no estádio do Corinthians, acontece em vários estádios. Você tem ali uma carga mínima, 1.000 e poucos ingressos num universo de mais de 40 mil disponíveis para os torcedores. Ou seja, não há isonomia com relação à torcida, não há isonomia com relação a times escalados, porque há desfalques artificiais forçados por um calendário bizarro que não é paralisado normalmente durante os períodos em que as seleções se reúnem. Aí agora vem a discussão de isonomia por conta de público novamente nos estádios. Independentemente de você concordar ou não com a volta do público nesse momento, tá? Eu nem estou entrando nesse pormenor. Eu acho que o cara pode alegar qualquer coisa, menos isonomia, porque não existe isonomia, gente. Isso é hipócrita, é uma postura hipócrita. Não existe isonomia. Você pode alegar, olha, eu acho que não é correto, acho que tem que voltar quando todo mundo puder ter a sua torcida do lado, tá ok. É uma argumentação mais do que razoável. Mas apelar para a defesa da isonomia do Campeonato Brasileiro, do futebol disputado no Brasil, praticado no Brasil, peraí. Aliás, houve isonomia agora na Libertadores? O Flamengo jogou contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, sem a torcida do time de Florencio Varela. Depois recebeu essa equipe em Brasília e teve torcida. Isonomia. O Atlético enfrentou o River Plate em Buenos Aires sem a torcida do time argentino. Mas, quando o River foi a Belo Horizonte, havia torcida do Atlético no Mineirão. Houve isonomia? Flamengo e Olímpia, ao contrário, teve torcida paraguaia, lá em Assunção, no jogo de ida, e torcida brasileira no jogo de volta em Brasília. Mas tanto o Flamengo quanto o Atlético se beneficiaram numa situação que não teve nada, isonomia nenhuma, né? Aí agora, os clubes se reúnem, o Flamengo é o único que quer a torcida, os outros dizem que não, só quando todo mundo puder, porque tem que ter isonomia, e o Atlético Mineiro diz que não. Eu tenho aqui uma liminar do STJD, mas não vou usar. Mas tem programada uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, aliás, ex-presidente do Galo, ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, para definir se vai ter ou não vai ter público aí, Libertadores e tal, tem jogo com o Palmeiras, jogo de ida em São Paulo, jogo de volta em BH. Isonomia. Gente, vamos parar com essa hipocrisia. Vamos discutir essa coisa de uma maneira mais razoável, mais séria. E essa é uma questão muito séria. Estamos falando
de um período, né, ainda na pandemia, em que há uma parcela representativa da nossa população vacinada em uma dose, e 2 doses ainda não tão grande, mas crescendo, evidentemente. Aliás, houve um atraso absurdo aqui no Brasil, absurdo com relação à vacinação, mas ela agora já avança. E assim como acontece em vários outros países, a tendência é que você tenha, não a normalidade, mas a retomada do público nos eventos, não só esportivos como em outros. Como, aliás, já acontece há algum tempo aqui no Brasil, em cinemas, por exemplo, onde você entra sem mostrar vacinação, teste de PCR e nada. Você compra ingresso e entra normalmente. Ou seja, se alguém ali está confiando na boa fé das pessoas. E o que se pretende fazer é a volta do público, desde que a pessoa mostre que foi vacinada, que ela tem um teste negativo e tudo mais. Então, convenhamos, há de se discutir isso de uma forma razoável para encontrar o formato e o público possa voltar pouco a pouco. E aí você tendo um protocolo bem desenhado, bem elaborado, você tem a condição até de pleitear junto aos governantes a possibilidade de receber a sua torcida no seu estádio, no estádio onde você manda os seus jogos. Mas os dirigentes ficam brigando e a argumentação é tacanha. Falar em isonomia no futebol brasileiro é um desrespeito ao torcedor. Não existe isonomia. Eu citei aqui alguns exemplos. E poderíamos aqui pesquisar e levantar uma série de outros. No futebol brasileiro não tem isonomia. Quando você monta um time de futebol e você coloca esse time para disputar um campeonato, isso vale para vários clubes brasileiros que têm jogadores convocados, né? E aí esses jogadores são chamados e aí você entra em campo desfalcado, porque os jogadores estão em seleções. Em contrapartida, outras equipes vão enfrentar o seu time completo, porque eles já voltaram, ou seja, não houve isonomia. Os adversários dos times que são vítimas desse calendário, cedendo vários atletas e não tendo interrompidas as competições, eles são beneficiados quando enfrentam essas equipes durante o período de data FIFA, e os demais são, entre aspas, prejudicados, porque enfrentam essas mesmas equipes, que são em tese fortes, tanto que cedem jogadores para várias seleções, inteiras, completas. Não há isonomia. Então, discutam a volta do público, discutam de forma razoável, discutam de várias maneiras, mas sem rir da nossa cara, achando que alguém aqui vai acreditar que o discurso, que a discussão dos cartolas passa por uma questão de isonomia. Porque isso não existe no futebol brasileiro e não é de hoje. Ante o silêncio, a omissão de muita gente que não protesta, que não reclama, que não chia quando esse tipo de coisa acontece. Muito pelo contrário. Muitos são subservientes à absurda forma como o calendário do futebol brasileiro se desenvolve e todas essas bizarrices com as quais a gente vem convivendo não é de hoje. Saudações.